Hoje eu venho lhes fazer um convite aos profissionais da educação infantil e também aos gestores desta etapa da educação básica. Eu venho conversar e trazer alguns elementos para reflexão e o meu objetivo é tão somente que os profissionais da educação infantil sintam-se convidados a fazer a leitura deste documento que é o Parâmetro Nacional da Qualidade da Educação Infantil. Esse documento que foi lançado em 2018, portanto não é mais tão novo, e que talvez algumas pessoas já tenham até realmente lido e feito suas análises. Eu convido vocês a voltarem o seu olhar sobre pontos importantes e também relembrar de que fazer educação infantil, que é uma etapa tão nova na LDB como etapa de educação, nós temos uma caminhada histórica aonde fomos assistenciais por muito tempo. Se a gente olhar historicamente o tempo que estamos fazendo educação infantil é um período curto. Toda leitura é bem-vinda, toda leitura é necessária, toda fundamentação da prática pode fazer diferença, porque a gente precisa de fato estar ciente do nosso papel, das nossas atribuições, do que temos que garantir às nossas crianças, do que a elas é direito ser garantido. É impossível ser um bom profissional se a gente não buscar essa fundamentação, nos livros, nos artigos, nas trocas, nas conversas, enfim. Então, o meu convite de hoje é para as pessoas que ainda não leram ou ainda não fizeram uma análise mais profunda sobre os parâmetros de qualidade na educação infantil. Esse documento que, como eu já disse, foi lançado em 2018 e que foi elaborado pela Escola de Educadores, muito bem elaborado, diga-se de passagem, com a autoria da especialista doutora Beatriz Ferraz, com o apoio e a iniciativa do Movimento pela Base e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Também contou com o apoio, o acompanhamento da Undime, a Undime que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Desta forma, foi possível rememorar questões fundamentais da educação infantil, para que ela seja construída e norteada com parâmetros de qualidade. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente já encontra nela o que já leu, o que já viu e está agora compilado num documento só. Toda prática educacional precisa ser pautada na legalidade e na fundamentação teórica. Quando a gente não embasa a prática em uma fundamentação, a gente não sabe o porquê de estar fazendo. Este é o grande diferencial. Isto diferencia um grande profissional de alguém que faz educação infantil e que talvez não saiba o porquê das ações que desempenha. Sejam elas as mais complexas, sejam elas as mais simples, todas precisam de um professor que saiba o que está fazendo. Este documento, ele traz para nós a condição de repensarmos o nosso papel, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Não é qualquer pessoa que tem a condição de estar num centro de educação infantil fazendo educação. Quanto menor as crianças, maior o grau de instrução, maior o preparo, maior o desenvolvimento necessário deste profissional para lidar com elas. Eu costumo dizer que o Brasil tem um arcabouço legal imenso. A nossa legislação é boa, os nossos documentos que embasam a nossa prática são bons. Qual é a luta no Brasil e acredito que no mundo? A luta é entender a legislação e transpor a legislação para práticas, senão de nada ela adianta. Então estes parâmetros, eles são parâmetros e diretrizes. É evidente que cada município tem os seus, que cada conselho se apropria destes parâmetros para fazer as suas normativas. Mas, em sendo lançado pelo Ministério da Educação, ele é um documento nacional, de norte a sul deste país, ele é o último parâmetro promulgado para a educação infantil. Por isso da importância. É um documento que leva em conta tudo que já tínhamos, então a gente vai encontrar dentro desse documento, quem já leu já encontrou, parâmetros
baseados nos parâmetros de 2006, baseados nos indicadores de qualidade da educação infantil de 2009, baseados no Plano Nacional de Educação, no Plano Municipal de Educação. A estrutura deste documento, ela está subdividida em princípios. A gente tem o princípio para oferecer a qualidade e o parâmetro, que é a prática de referência, que são um conjunto das ações que o professor, o profissional da educação, porque ele trata também da importância do motorista, da importância da merendeira, da importância do auxiliar de sala. Vocês todas sabem muito bem de que para fazer educação a gente precisa envolver todas as pessoas, inclusive as famílias. E aqui tem práticas que tratam inclusive do envolvimento com as famílias. A gestão, a merendeira, o motorista, o professor, o auxiliar de sala, a família, a comunidade. Só assim a gente consegue fazer educação eficiente. Dentro destes parâmetros, temos também algumas práticas muito significativas. Práticas baseadas na nova escola, baseadas em Reggio Emília, baseadas no Buriti. São várias escolas e várias referências, tem até algumas práticas de Blumenau, pelo que eu li, algumas práticas de São Paulo, enfim, representa o fazer de profissionais no Brasil. E quando vocês forem lendo ou já leram, eu não sei se te fizeram essa percepção que eu fiz, existem práticas exatamente como as que a gente faz, o que nos faz entender que estamos no caminho, que é por aqui que trilhamos para chegar à qualidade na educação infantil. Também é importante dizer que esse documento ele é norteador da prática e ele compreende a criança como o centro do processo educativo. Nenhuma prática contemporânea de educação infantil que não leva em conta a criança, primeiramente, para qualquer ação da escola, para qualquer planejamento, para qualquer ação da escola, ela não estará afinada com a legislação e com todos os pensadores que colocam a criança no centro desse processo. Também como eixos, aqui novamente ressaltada a interação e a brincadeira. Todas as ações realizadas num centro de educação infantil precisam perpassar pela interação e pela brincadeira. É brincando que a criança aprende, é interagindo com os seus colegas, com a sua professora, com os adultos, com os mediadores, com o espaço, com o ambiente, com as propostas que oferecemos, é interagindo. Ela interage quando ela está junto, quando ela troca, quando existe essa proposta de troca. Colocar ali, expor uma coisa linda na parede e aquilo não ter vida, não tem interação. Não havendo interação, não tem aprendizado e não tem qualidade. Então, isso também está muito claro aqui. Os conceitos todos da Base Nacional estão muito atrelados. As chaves de experiência que possam garantir a aprendizagem e muito interessante também as questões dos campos de experiências, dos objetivos de aprendizagem, dos direitos de aprendizagem. Então é isso que o professor precisa ter muito claro. Não há possibilidade de fazer educação em nenhum local, estou falando da educação infantil, mas não se faz educação se a gente não tiver essa premissa muito forte. A criança, o adolescente, quem está conosco ali, tem o direito de aprender. E para tal, o professor precisa estar instrumentalizado para conseguir oferecer possibilidades de. Claro que cada um aprende ao seu ritmo, cada um aprende à sua forma, uns aprendem com a música, outros com a poesia, outros com um texto informativo, outros com um texto poético, outros com o movimento, enfim. É esta dimensão que o professor precisa entender, de tudo que ele precisa e tem a obrigação de oferecer para suas crianças, para que a grande maioria delas consiga aprender. Ainda é importante dizer que nenhum documento se sustenta por ele só. Ou a gente lê, compreende, extrai daqui o que é importante para a nossa prática e materializa na nossa prática, ou de nada adianta a leitura. Leitura para fazer uma síntese, leitura para saber o que está lá dentro e não transpor para a prática, não faz diferença alguma. E ainda gostaria de, para finalizar, provocá-los a pensar. Por
por que esse documento representa uma prática de referência? Primeiro porque ele é um guia de orientação nacional, sendo aprovado pelo MEC, ele tem validade em todo o nosso território. E também porque ele precisa e ele tem elementos que mudam e que melhoram e que aprimoram as práticas na educação infantil. A gente pode considerar esse documento um ponto de partida, mas também pode considerar um ponto de chegada e uma linha de fronteira. Ele tem elementos do partir ao chegar e toda a travessia, formas de fazer, possibilidades de pensar. Claro que dali dá para abrir um leque imenso de possibilidades. Algumas práticas estão como sugestão, né? É muito interessante também pensar que os fundamentos são valores humanísticos e emancipatórios, que tratam uma criança que vai ser feliz, viver uma infância feliz e ter autonomia. Aprender a ter autonomia, construir esta autonomia. Levando em consideração, obviamente, os contextos locais, contemplando manifestações regionais e ações culturais de cada espaço e de cada comunidade. O Brasil é um território imenso e, obviamente, que vai ter diferenciação de norte a sul deste país, né? Na forma de fazer. Também se consolida como uma prática de referência quando tem requisitos necessários, tanto na política pública como no funcionamento da instituição, no espaço oferecido, na segurança oferecida, nas propostas que garantam direitos de aprendizagem das crianças. Precisa sim uma quantidade, uma qualidade de espaços e de materiais. Sejam eles estruturados ou não, eles têm que ser pensados pelo professor, né? E o espaço oferecido é seguro? Tem condição de desafio? Dá para... Como é que está o que se oferece a essa criança? Isso é visão de gestão. Precisa ter gestão, precisa ter um olhar da gestão voltado ao Centro de Educação Infantil. E um professor que converse com essa gestão e que diga, olha, para minha prática isto é importante. Isso é fundamental. Vamos por aqui. A amplitude, então, destas áreas, ela trouxe nesse documento também o olhar para a intersetorialidade. Espaços, materiais, infraestrutura. É importante, a educação infantil precisa de infraestrutura adequada. Gestionar esse sistema de ensino faz com que o professor se sinta amparado pela gestão, pelo sistema de ensino para fazer a sua prática. São 8 as áreas focais, né, que estão dentro dos parâmetros. Eu não vou aqui me alongar muito, até porque eu quero só fazer um convite, é só um convite a vocês debruçarem o olhar a esse documento. E são ações intencionais que precisam estar na nossa prática. Fica o convite, então. Fica principalmente o compromisso de cada professor aproveitar que sai esse tempo da pandemia e realmente compreender a legislação da educação infantil, compreender os parâmetros que norteiam a educação infantil e voltar para as nossas salas de referência, para o nosso espaço, quando assim pudermos e os órgãos de saúde nos permitirem, com uma prática mais fundamentada, sabendo o que e por que estamos fazendo, olhando através desse documento o que já fizemos de muito bem feito. Olha, essa minha prática já está excelente, eu tenho que replicar, porque ela tem embasamento, ela garante direito de aprendizagem, ela está alinhada à base nacional e está alinhada aos parâmetros. E outras tantas que a gente possa levar diferente, fazer melhor, porque a educação precisa disso, de reinvenção diária. Então fica aqui o convite, um grande abraço, procurem os parâmetros quem ainda não leu e quem já leu, de repente fez reflexões ainda mais profundas do que esta que eu tentei fazer. Que bom, que bom! A educação precisa de gente que estuda, de gente que lê e de gente que transpõe para a prática. Um abraço!